O cangaceiro mais temido do Nordeste nunca imaginou que aquela menina cega, encontrada às margens do Rio São Francisco, seria capaz de prever sua morte. Mas quando Lampião ouviu da boca dela o dia, a hora e o lugar exato onde cairia, seu sangue gelou. O pior, ela também revelou que a maldição que carregava no corpo iria se transferir para ele e para todo o seu bando. Esta é a história de Cecília, a menina dos olhos brancos, e de como seu destino se entrelaçou com o do rei do cangaço numa noite de lua cheia em 1935. O sertão de Pernambuco ardia sob o sol de dezembro de 1920. Na pequena vila de Triunfo, encravada entre serras áridas e caatingas ressequidas, nasceu Cecília Maria da Silva. Mas aquele não foi um nascimento comum. Quando a parteira Dona Zefinha puxou a criança do ventre de Josefa, um grito de horror ecoou pelo casebre de Taipa. A menina tinha os olhos completamente brancos, sem íris, sem pupilas, apenas um véu leitoso que cobria os globos oculares. Pior ainda, na testa da recém-nascida havia uma marca de nascença em formato de cruz invertida. Dona Zefinha largou o bebê nos braços da mãe e saiu correndo, fazendo o sinal da cruz repetidas vezes e gritando que aquela criança era amaldiçoada. Josefa, ainda fraca do parto, abraçou a filha contra o peito. As lágrimas desciam por seu rosto empoeirado enquanto a pequena Cecília chorava, seus olhos brancos voltados para o nada. A mãe sabia que aquela marca e aqueles olhos trariam desgraça, mas era sua filha, tudo que tinha nesse mundo de Deus. A notícia se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Ao anoitecer, o padre Sebastião apareceu à porta do casebre, acompanhado de meia dúzia de homens armados com foices e facões. O padre, com sua voz grave, disse que a criança não podia ficar ali, que o povo estava com medo, que ela trazia o demônio consigo. Josefa implorou, mas de nada adiantou. Um dos homens gritou que sua mulher não deixaria seus filhos brincarem perto daquela aberração com os olhos do diabo e a marca de Lúcifer na testa. Josefa sabia que não tinha escolha. Naquela mesma noite, embrulhou a filha em trapos velhos, pegou o pouco que tinha e fugiu para o mato. Por 3 dias, caminhou pela caatinga, bebendo água de cacimbas rasas, comendo o que encontrava pelo caminho, raízes amargas, frutos do mandacaru, qualquer coisa que pudesse sustentar a produção de leite para amamentar a criança. No 4º dia, quando já estava prestes a desmaiar de fome e sede, encontrou uma gruta escondida entre rochas gigantescas. Ali, naquela caverna úmida que cheirava a morcego e terra velha, Josefa e Cecília fizeram seu lar. Os anos passaram devagar, como só passam no sertão. Josefa descobriu que, apesar de cega, Cecília tinha dons que desafiavam toda a lógica. A menina sabia quando ia chover 3 dias antes das nuvens aparecerem. Sentia a aproximação de pessoas a quilômetros de distância. Acordava de madrugada avisando que um bando de cabras montesas passaria perto da gruta ao meio-dia e sempre passava. E o mais perturbador de todos os dons era que ela via coisas que ainda não tinham acontecido. Fragmentos do futuro que se revelavam em suas palavras de criança. Cecília tinha apenas 5 anos quando fez sua primeira previsão de morte. Josefa estava preparando um ensopado magro de tatu quando a menina, sentada num canto da gruta, falou com voz estranhamente adulta que o homem de chapéu preto vinha chegando e que ele trazia notícia de morte. Josefa gelou, o coração disparando no peito. Minutos depois, ouviram passos do lado de fora da gruta. Era Zé Cardoso, um tropeiro conhecido da região, usando seu característico chapéu preto de couro. O homem tirou o chapéu e, com voz pesada, disse que vinha trazer uma notícia ruim, que o irmão de Josefa, João, havia morrido no dia anterior, picado de cascavel enquanto trabalhava na roça. Josefa olhou para a filha, um calafrio percorrendo sua espinha. Como ela sabia?
Como uma criança de 5 anos, cega desde o nascimento, podia saber que alguém se aproximava, que usava chapéu preto e trazia notícia de morte. Mas Cecília apenas balançava para frente e para trás, cantarolando uma melodia triste que ninguém havia lhe ensinado. As previsões se tornaram mais frequentes e mais precisas. Cecília dizia quando um animal ia passar perto da gruta e que tipo de animal era. Se seria um veado, uma onça ou apenas um tatu procurando comida. Alertava sobre trovoadas violentas que viriam sem aviso, salvando a mãe de ser pega no meio da caatinga durante tempestades terríveis. Uma vez, salvou a própria Josefa ao gritar que ela não devesse beber água de determinada cacimba que estava envenenada por um bicho morto apodrecendo no fundo. Josefa investigou e encontrou uma raposa morta há dias dentro daquele buraco de água. Mas com os dons vieram as dores. Cecília começou a ter visões violentas que a deixavam convulsionando no chão da gruta, espuma saindo de sua boca, seus olhos brancos revirando nas órbitas. Nesses momentos aterrorizantes, ela via fragmentos do futuro, guerras, mortes, sangue escorrendo pela caatinga. Gritava sobre homens armados, sobre fogo consumindo casas, sobre um rei sem coroa que comandava um exército de vingança. Josefa não entendia nada daquilo. Era apenas uma mulher simples do sertão, tentando sobreviver e proteger sua filha de um mundo que a temia e odiava. Quando Cecília completou 8 anos, algo mudou drasticamente. A marca em sua testa começou a crescer, se espalhando como raízes negras por sua pele pálida. E com ela veio uma nova maldição ainda mais terrível. Todos que olhavam diretamente para os olhos brancos de Cecília por mais de alguns segundos começavam a ter pesadelos horríveis. Pesadelos tão reais, tão vívidos e apavorantes, que alguns homens enlouqueceram completamente, perdendo a razão e vagando pela caatinga, falando sozinhos até morrerem de sede ou fome. Foi quando Josefa decidiu cobrir os olhos da filha com uma faixa de pano escuro. Era a única forma de protegê-la e proteger os outros. Cecília aceitou sem reclamar, acostumada desde cedo com o peso de ser diferente, de ser amaldiçoada, de ser um monstro aos olhos do mundo. Em 1928, quando Cecília tinha 8 anos, a vida delas mudou para sempre de uma forma brutal e irreversível. Um grupo de jagunços a serviço do coronel Teodósio Albuquerque estava perseguindo um cangaceiro que havia roubado gado. O rastro os levou até as proximidades da gruta onde Josefa e Cecília viviam escondidas do mundo. Os jagunços viram fumaça saindo de entre as pedras e decidiram investigar, pensando que poderia ser o cangaceiro escondido ali. Invadiram a gruta com armas em punho, rifles engatilhados e facões reluzindo na luz fraca que entrava pelas frestas das rochas. Josefa tentou proteger a filha, colocando-se entre os homens armados e Cecília, mas foi brutalmente empurrada contra a parede da caverna. Quando o líder do grupo, um homem cruel e sem escrúpulos chamado Severino Cara Cortada, viu Cecília com a faixa nos olhos, ficou curioso. Aproximou-se da menina como quem se aproxima de um animal estranho. Josefa implorou de joelhos que deixassem elas em paz, que eram apenas 2 mulheres famintas tentando sobreviver, que não tinham nada de valor para roubar. Mas Severino não ligou para os apelos desesperados da mãe. Arrancou violentamente a faixa do rosto de Cecília. O que ele viu o fez recuar instintivamente. Aqueles olhos completamente brancos, sem vida aparente, mas que pareciam enxergar através de sua alma podre, revelando todos os pecados, todos os crimes, todas as vidas que havia tirado. Severino tentou rir da própria reação, fazer pouco caso para não parecer covarde diante dos outros jagunços. Perguntou que aberração era aquela, que criatura estranha a mãe escondia ali. Mas Cecília virou seu rosto na direção de Severino. Mesmo cega,
Parecia olhar diretamente para ele, através dele, para além dele. E então, com voz rouca e antiga demais para uma criança de 8 anos, disse que ele ia morrer em 3 dias. Os jagunços riram nervosamente, mas Severino estava pálido. Cecília continuou falando com aquela voz que não parecia sua. Disse que uma cobra ia picar seu pescoço enquanto ele dormia embaixo de um juazeiro, que ele ia morrer afogado no próprio sangue, que seus olhos iam saltar das órbitas enquanto o veneno corria pelas veias. E então ela falou o nome completo dele, Severino Balbino da Silva, um nome que ela nunca poderia saber porque nunca o havia visto antes na vida. Severino sentiu o medo gelado percorrendo sua espinha. Como aquela criança monstruosa sabia seu nome completo? Ninguém usava seu nome do meio, ninguém sabia que ele se chamava Balbino. Ele gritou perguntando como ela sabia, mas Cecília apenas respondeu calmamente que via o que estava escrito no livro do destino e que o nome dele estava escrito com tinta vermelha, a cor do sangue que ele havia derramado ao longo de sua vida violenta. Enfurecido e apavorado em medidas iguais, Severino sacou a arma e atirou em Josefa bem no peito. O estampido ecoou pela gruta como um trovão. A mulher caiu, manchando de sangue vermelho e quente a terra seca da gruta. Cecília gritou e rastejou até o corpo da mãe, abraçando-a enquanto o sangue escorria entre seus dedos pequenos. Os jagunços fugiram correndo, apavorados com a menina e suas palavras proféticas, deixando para trás apenas o eco de suas botas e o cheiro de pólvora. Cecília abraçou o corpo sem vida de Josefa e chorou até não ter mais lágrimas. Seu pranto ecoou pela caatinga como o lamento de uma alma penada, como o grito de um animal ferido, como a própria dor do sertão transformada em som. Ficou ali, abraçada à mãe morta, por um dia inteiro, sem comer, sem beber, apenas chorando e cantando aquela melodia triste que cantava desde criança. 3 dias depois, exatamente como Cecília havia previsto, encontraram Severino cara cortada, morto, embaixo de um juazeiro velho e retorcido. Uma jararaca havia picado seu pescoço enquanto ele dormia, pensando estar seguro sob a sombra da árvore. O corpo estava inchado, roxo, a língua para fora, os olhos esbugalhados exatamente como a menina havia descrito. A notícia da maldição de Cecília se espalhou pelo sertão como pólvora acesa. Falavam da menina cega que previa mortes, da criança amaldiçoada que fazia seus inimigos perecerem de formas horríveis. Cecília, sozinha e faminta, vagou pela caatinga por dias que pareceram eternidades. Comeu o que encontrava, raízes, insetos, qualquer coisa que pudesse manter seu corpo fraco funcionando. Bebeu água suja de poças lamacentas, água que qualquer pessoa sensata evitaria. Mas ela continuou andando, guiada por algo que não conseguia explicar. Uma força que a puxava para algum lugar que ela ainda não conhecia. Foi encontrada por uma velha benzedeira chamada Mãe Sinhá, que morava às margens do rio São Francisco numa casinha de taipa coberta de palha. A velha estava lavando roupa no rio quando viu a menina, suja, faminta, com a faixa rasgada cobrindo parcialmente os olhos. Mãe Sinhá tinha o dom de ver além do véu do mundo físico e imediatamente reconheceu a marca espiritual que Cecília carregava. Aproximou-se da menina devagar, como quem se aproxima de um pássaro ferido, e disse com voz suave que ela carregava uma cruz pesada, mas que também carregava um dom. Disse que Cecília deveria ir com ela, que iria ensiná-la a usar aquele poder sem destruir a si mesma. Cecília, exausta, faminta e completamente sozinha no mundo, aceitou. Pela primeira vez desde a morte da mãe, sentiu algo parecido com esperança. Por 7 anos, Cecília viveu com Mãe Sinhá, aprendendo a controlar suas visões, a usar ervas e rezas, a entender os sinais do mundo espiritual que sempre estiveram ali, mas que ela não sabia interpretar.
A velha benzedeira se tornou a mãe que ela havia perdido, ensinando não apenas os segredos das plantas e das orações, mas também ensinando bondade, paciência e como viver com o peso de ver o futuro. Mãe Sinhá explicou que o dom de Cecília vinha de muito longe, de ancestrais que tinham ligação com forças antigas, anteriores ao cristianismo, anteriores até mesmo aos índios que habitavam aquelas terras. Disse que a marca em sua testa era um símbolo de poder, não de maldição, mas que o mundo tinha medo daquilo que não entendia e transformava poder em maldição, através do medo e da ignorância. Mas Mãe Sinhá sabia, mesmo sem dizer claramente, que o destino de Cecília estava escrito em estrelas de sangue. Sabia que um dia ela cruzaria o caminho do homem que via em seus sonhos desde criança. Um cangaceiro de olhos verdes, chapéu de couro enfeitado e rifle nas mãos. Um homem que mudaria o sertão e que seria mudado pelo sertão. Um homem chamado Lampião. Enquanto Cecília crescia às margens do São Francisco, aprendendo os segredos das ervas e das visões, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, se tornava a maior lenda viva do cangaço. Em 1935, Lampião já comandava o mais temido bando de cangaceiros do Nordeste. Mais de 100 homens e mulheres armados até os dentes, espalhando terror entre os ricos fazendeiros e coronéis, mas também admiração entre os pobres que viam nele uma espécie de vingador, um Robin Hood caboclo que roubava dos ricos e distribuía com os necessitados. Para os grandes proprietários de terra e para os políticos corruptos, Lampião era um demônio, um criminoso que precisava ser eliminado a qualquer custo. Ofereciam fortunas por sua cabeça, prometiam terras e títulos para quem o entregasse morto ou vivo. Mas para os pobres do sertão, para aqueles que sofriam sob o jugo dos coronéis, Lampião era um herói, um homem que ousava desafiar o poder estabelecido, que não se curvava diante de ninguém, que fazia os poderosos tremerem de medo. Mas Lampião tinha um medo secreto que poucos conheciam. Ele temia a morte, não a morte em si. Afinal, enfrentava soldados e jagunços quase todos os dias e já havia escapado de emboscadas que mataram muitos dos seus homens. O que o atormentava era morrer sem saber quando e como. Essa incerteza o corroía por dentro, principalmente nas noites silenciosas, quando o bando dormia e ele ficava acordado fazendo guarda, olhando para as estrelas e pensando em quanto tempo ainda teria. Um dia, Luiz Pedro, seu braço direito e amigo desde a infância, sugeriu que ele procurasse uma vidente. Diz que tinha uma mulher em Canudos, que lia o futuro nas cartas e que nunca errava. Lampião riu e respondeu que essas coisas eram lorota. Que destino a gente fazia com o rifle na mão, não com carta na mesa. Mas por dentro, a curiosidade o corroía como ferrugem em metal velho. Em junho de 1935, o bando de Lampião estava acampado próximo ao Rio São Francisco, na divisa entre Bahia e Sergipe. Tinham acabado de saquear a fazenda do coronel Antônio Miranda, um homem conhecido por torturar os trabalhadores, por arrancar unhas de quem não pagasse os débitos absurdos que inventava, por abusar das mulheres e espancar os homens que reclamassem. Lampião não tinha pena desses homens. Para ele, eram piores que qualquer cangaceiro porque usavam a lei e o poder para fazer maldades. Naquela noite, enquanto o bando descansava ao redor das fogueiras, comendo carne assada e bebendo cachaça, contando histórias e rindo das façanhas recentes, Lampião não conseguia dormir. Algo no ar estava diferente. Um pressentimento ruim, como uma sombra pairando sobre ele, como quando uma tempestade está chegando, mas ainda não se vê as nuvens. Foi quando ele ouviu um canto vindo da beira do rio. Era uma voz feminina, jovem, cantando uma toada antiga do sertão, uma daquelas músicas que as mães cantam para os filhos dormirem, mas havia algo naquela voz que arrepiava a pele. Era bonita
e triste ao mesmo tempo, como o canto de uma alma em lamento, como se todas as dores do sertão estivessem contidas naquela melodia. Lampião se levantou silenciosamente, pegou seu rifle e caminhou em direção ao som, pisando com cuidado para não fazer barulho, todos os seus instintos de guerreiro alertas. A lua cheia iluminava o rio como prata derretida, criando sombras dançantes nas margens. E lá, sentada numa pedra à beira d'água, estava uma moça. Ela usava um vestido simples, rasgado em várias partes, manchado de terra e suor. Os cabelos negros caíam soltos pelas costas até quase a cintura, e tinha uma faixa preta cobrindo os olhos. Lampião apontou o rifle e perguntou quem era ela, sua voz ecoando na noite silenciosa. A moça parou de cantar e virou o rosto na direção dele com uma precisão impossível para alguém que não podia ver. E então ela falou. Disse que sabia quem ele era. Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, o homem que matou mais de 200 pessoas, o homem que dormia com um olho aberto porque temia a morte. Lampião sentiu um frio na espinha que não tinha nada a ver com a brisa noturna. Como ela sabia seu nome verdadeiro? Poucas pessoas o chamavam assim. A moça continuou falando. Disse que sabia muitas coisas. Sabia que ele tinha uma cicatriz no peito esquerdo, presente de um soldado em Mossoró durante um tiroteio que quase o matou. Sabia que ele sonhava toda noite com sua mãe, Maria Lopes, que morreu quando ele tinha 15 anos, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Sabia que ele carregava no bolso uma medalha de São José que a mãe lhe deu pouco antes de morrer, e que ele tocava nessa medalha sempre que tinha medo. Lampião baixou o rifle lentamente, perplexo e assustado, em medidas iguais. Aquela informação era impossível. Ninguém sabia dessas coisas. Eram segredos que ele guardava no peito como um tesouro. Memórias e detalhes que não compartilhava nem com Maria Bonita, sua companheira. Perguntou novamente quem era ela, sua voz agora menos agressiva e mais curiosa. A moça se apresentou como Cecília e disse que tinha vindo para lhe dar um aviso. Disse que ele ia morrer em 3 anos. Lampião deu uma risada nervosa, mas sem graça, e respondeu que todo mundo ia morrer um dia, que isso não era novidade para ninguém, que ele já sabia que a vida do cangaço não era longa. Mas Cecília disse que sabia quando, onde e como, e que se ele quisesse, ela poderia contar tudo. Lampião perguntou por que deveria acreditar numa cega que cantava sozinha à beira do rio de madrugada. Podia ser louca. Podia ser uma armadilha dos soldados. Podia ser qualquer coisa. Cecília caminhou em direção a ele. E mesmo sem enxergar, seus passos eram firmes, precisos, como se visse o caminho claramente. Parou a poucos centímetros de Lampião e disse para ele tirar a venda dos seus olhos. Lampião recusou. Mas ela insistiu. Perguntou se ele tinha medo do que ia ver. Lampião era muitas coisas, tinha matado, roubado, feito coisas que assombrariam homens comuns, mas covarde não era. Com a mão livre, puxou a faixa que cobria os olhos de Cecília. O que ele viu o fez desejar nunca ter feito aquilo. Aqueles olhos completamente brancos o encararam, e Lampião sentiu como se estivesse olhando para o abismo, para o vazio que existe além da vida, para o lugar onde vão as almas dos mortos. Seu corpo inteiro travou. Não conseguia se mover, não conseguia respirar direito. Imagens começaram a invadir sua mente como uma enxurrada. Sangue escorrendo pela terra vermelha, fogo consumindo casas, gritos de dor e desespero, e então sua própria cabeça decepada, seus olhos sem vida olhando para o nada, enquanto pessoas gritavam ao redor. Lampião gritou invocando Cristo e recuou tropeçando nas próprias botas. Cecília recolocou a venda calmamente, como quem fecha uma porta que nunca deveria ter sido aberta.
Explicou que aquilo era apenas um vislumbre do que ela via todos os dias, que carregava uma maldição desde que nasceu, que via o futuro e o futuro estava escrito em sangue e sofrimento. Lampião, ainda tremendo, apontou o rifle novamente, mais por reflexo que por real intenção de usar. Pediu que ela lhe dissesse como ele morreria. Cecília suspirou profundamente antes de responder. Disse que em 1938, no dia 28 de julho, ele e Maria Bonita seriam cercados por soldados numa grota chamada Angicos, em Sergipe. Estariam dormindo quando os tiros começassem. Ele tentaria pegar seu rifle, mas uma bala atravessaria seu olho antes que pudesse atirar. Morreria na hora, sem dor prolongada. Depois, os soldados decepariam sua cabeça e a de Maria Bonita e exibiriam em praça pública como troféu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o rio parecia ter parado de correr. Até os grilos pararam de cantar. Lampião queria rir, chamar aquilo de lorota, de história inventada para assustá-lo, mas não conseguia. Tudo o que ela havia dito sobre ele estava correto. Detalhes impossíveis que ninguém poderia saber. E aqueles olhos brancos tinham-lhe mostrado sua própria morte de uma forma tão real que ele ainda podia sentir o gosto de sangue na boca. Perguntou se havia como mudar seu destino, se podia simplesmente não ir para Sergipe em 1938, ficar longe de qualquer lugar chamado Angicos. Cecília respondeu com uma metáfora que Lampião nunca esqueceria. Disse que o destino era como um rio, que você podia tentar desviar o curso, construir barreiras e represas, mas a água sempre encontrava o caminho para o mar. O que estava escrito, estava escrito. Lampião perguntou se então não havia saída alguma. Cecília ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse consultando as visões em sua mente. Então disse que havia uma coisa que poderia ajudá-lo, mas que tinha um preço alto. Lampião, desesperado agora, perguntou que coisa era essa. Cecília explicou que podia transferir parte da sua maldição para ele. Com isso, ele ganharia o dom de pressentir perigos antes que acontecessem, de saber quando a traição estava próxima, de ver os primeiros sinais da morte se aproximando. Poderia, talvez, mudar algumas coisas, evitar algumas emboscadas, descobrir traidores antes que fosse tarde. Mas, em troca, a maldição se espalharia pelo seu bando. Todos que andassem com ele carregariam um pouco dela e sofreriam as consequências. Lampião olhou para trás, para onde seu bando dormia, em volta das fogueiras que já estavam se apagando. Pensou em Maria Bonita, sua companheira que havia deixado uma vida tranquila para segui-lo pelo sertão. Pensou em Luiz Pedro, seu amigo de infância que estava com ele desde o começo. Pensou em Corisco, Dadá, Mergulhão, todos os homens e mulheres que confiavam nele, que seguiam suas ordens, que acreditavam que ele os levaria à vitória. Disse que não podia fazer aquilo com eles, não podia condenar pessoas que confiavam nele apenas para prolongar sua própria vida por alguns dias ou semanas. Cecília assentiu e disse que então ele era um homem melhor do que diziam por aí. Mas Lampião tinha outra pergunta. Queria saber por que ela tinha vindo até ele, por que tinha revelado tudo aquilo, qual era o propósito daquele encontro impossível. Cecília respondeu que porque ele havia cruzado o caminho dela no mundo dos espíritos há muito tempo, que seus destinos estavam entrelaçados de formas que nem ela compreendia completamente, e porque ele ia ajudá-la com algo antes de morrer. Lampião perguntou ajudar com o quê? Cecília explicou que com sua própria maldição que existia um jeito de quebrá-la, mas que só podia ser feito por alguém que estivesse marcado pela morte. E Lampião estava mais marcado do que qualquer pessoa que ela já havia conhecido. Cecília se virou para o rio e começou a explicar. Disse que existia um lugar, 7 dias de viagem dali, uma serra chamada Catimbau. No topo dessa serra havia uma pedra antiga, de antes dos portugueses chegarem ao Brasil,
de antes mesmo dos índios que viviam ali quando os portugueses chegaram. Os índios Cariri a chamavam de Pedra do Esquecimento, porque diziam que ela podia absorver dores, traumas e até maldições. Lampião perguntou o que tinha essa pedra de especial. Cecília explicou que a pedra podia absorver maldições, mas só se fosse banhada com o sangue de alguém que aceitasse carregar o fardo voluntariamente. E esse alguém precisava estar destinado a morrer de forma violenta. Lampião riu, mas era uma risada sem alegria, cheia de amargura. Perguntou se ela queria que ele derramasse sangue numa pedra mágica para livrá-la da maldição. Cecília disse que não todo o sangue dele, apenas o suficiente para selar o ritual, algumas gotas. E em troca, ela lhe daria algo valioso, os nomes de 3 homens do seu bando que iam traí-lo. Lampião ficou tenso imediatamente. Traição era a única coisa que ele não tolerava, a única coisa que o deixava verdadeiramente furioso. Perguntou sobre que traição ela estava falando. Cecília revelou que 3 homens estavam sendo pagos pelo tenente Optato Soares para entregar informações sobre os movimentos de Lampião, sobre onde ele estaria, quantos homens tinha, quais eram seus planos. Era por causa deles que os soldados sempre pareciam estar um passo à frente, que as emboscadas aconteciam em lugares que deveriam ser seguros, que ataques surpresa nunca eram realmente surpresa. Lampião exigiu que ela dissesse os nomes imediatamente, sua mão apertando o rifle com força. Mas Cecília disse que só depois que ele a levasse até Catimbau, que essa era sua condição inegociável. Lampião pensou por um longo momento, olhando para Cecília, aquela menina cega que carregava segredos impossíveis. Podia ser tudo mentira, podia ser uma armadilha elaborada dos soldados. Mas e se não fosse? E se realmente houvesse traidores no bando? E se ela realmente pudesse prever o futuro? Finalmente concordou. Disse que a levaria até Catimbau, mas que se ela estivesse mentindo, se aquilo fosse algum tipo de armadilha, ele a mataria sem hesitação. Cecília aceitou os termos e disse que podia matá-la se quisesse, que de qualquer forma a morte seria um alívio para ela. Havia tanta tristeza genuína naquela voz que até Lampião, homem endurecido por anos de guerra e violência, sentiu compaixão. Disse que partiriam no dia seguinte, mas que ela teria que vir com eles no meio do bando e que teria que aguentar o tranco, porque a vida do cangaço não era mole. Cecília respondeu calmamente que já havia aguentado coisa pior. Lampião voltou para o acampamento, mas não conseguiu pregar o olho pelo resto da noite. As palavras de Cecília ecoavam em sua mente como um tambor de guerra. 1938, Angicos. Sua cabeça decepada. Seria mesmo verdade? Poderia um destino tão claramente definido ser mudado? Ao amanhecer, Lampião apresentou Cecília ao bando. Disse que a moça viajaria com eles por alguns dias, que era cega, então precisavam ter cuidado, e que ninguém, absolutamente ninguém, deveria tirar a venda dela. A ordem foi dada em tom que não admitia discussão. Maria Bonita se aproximou, curiosa e um pouco desconfiada, como sempre era com estranhos. Perguntou quem era ela. Lampião hesitou antes de responder que era uma vidente, uma mulher santa. Corisco, sempre o mais desconfiado do bando, observou a marca na testa de Cecília e comentou que aquilo não parecia coisa de santa, parecia mais coisa do demônio. Lampião o advertiu duramente para cuidar da língua. Disse que a moça estava sob sua proteção e que qualquer desrespeito seria considerado desrespeito a ele mesmo. Corisco recuou, mas continuou observando Cecília com olhos desconfiados. E assim começou a estranha jornada de Lampião e Cecília rumo à Serra do Catimbau. A travessia foi brutal como só o sertão sabe ser. 7 dias cavalgando por caatingas secas, onde a vegetação espinhosa arranhava a pele e rasgava as roupas. Enfrentando o sol escaldante que fazia o ar tremer e a terra rachar.
dormindo em grutas úmidas, cheias de morcegos e sob árvores retorcidas que ofereciam sombra insuficiente. O bando de Lampião estava acostumado com aquilo. Era o dia a dia deles. Mas Cecília, mesmo sendo filha do sertão, sofreu muito. Maria Bonita, que inicialmente via a moça com desconfiança e ciúme, como qualquer mulher veria uma estranha que seu homem trouxera de repente, começou a cuidar dela quando percebeu que Cecília realmente estava sofrendo. Oferecia a água do cantil, ajudava a moça a descer do cavalo, verificava se ela tinha se machucado durante o dia. Certa vez, perguntou por que ela andava com aquela venda. Cecília explicou que se alguém olhasse nos seus olhos por muito tempo, ficava amaldiçoado, começava a ter pesadelos terríveis e alguns ficavam loucos. Maria Bonita sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Perguntou se Cecília havia nascido assim. A moça confirmou que nasceu marcada, que sua mãe morreu por causa dela, que tudo que tocava virava desgraça. Maria Bonita, com a sabedoria simples das mulheres do sertão, disse para ela não falar assim, que Deus não marcava ninguém sem motivo. Cecília deu um sorriso triste e disse que se Deus existia, ele a havia esquecido há muito tempo. Maria Bonita não soube o que responder, apenas segurou a mão da moça em silêncio. Durante a viagem, Cecília teve várias visões que assustaram o bando. Uma noite, acordou gritando, assustando todo o acampamento. Lampião correu até ela com o rifle em punho, pensando que eram soldados atacando. Mas Cecília apenas murmurava sobre sangue, muito sangue. Dizia que via crianças mortas, mulheres violadas, fogo consumindo casas inteiras. Lampião disse que era pesadelo e que ela deveria voltar a dormir. Mas Cecília insistiu que não era pesadelo, que era o futuro. Disse que via uma guerra grande, maior do que qualquer guerra que já havia acontecido, que milhões iam morrer queimados, afogados, despedaçados por bombas. Ela estava falando da Segunda Guerra Mundial, que começaria em 1939, mas ninguém ali podia saber disso. Ninguém podia compreender a magnitude do horror que ela estava vendo. No quarto dia de viagem, aconteceu algo que mudou completamente a opinião do bando sobre Cecília. Estavam atravessando uma região pedregosa quando ela gritou de repente para pararem. Disse que havia uma emboscada, à esquerda, atrás das pedras grandes. Lampião olhou desconfiado. Como uma cega podia saber que havia uma emboscada? Como podia saber onde exatamente estavam os inimigos? Cecília gritou para confiarem nela. Lampião hesitou apenas um segundo antes de fazer um sinal para o bando. Atacaram primeiro, pegando os jagunços de surpresa antes que pudessem atirar. Foi um massacre rápido e brutal. Apenas 2 jagunços sobreviveram, fugindo desesperados pelas pedras. Lampião se aproximou de Cecília com o rifle ainda fumegante e perguntou como ela havia Cecília sabido. Explicou que havia ouvido os pensamentos dos jagunços, que a maldição lhe dava isso também. Às vezes, conseguia ouvir o que as pessoas pensavam, especialmente quando estavam planejando violência, quando o ódio e a intenção de matar eram tão fortes que atravessavam as barreiras do mundo físico e chegavam até ela como gritos em sua mente. Lampião olhou para ela com uma mistura estranha de fascínio e medo. Aquela moça não era completamente humana, era outra coisa, algo além do que ele podia compreender. No 6º dia, Corisco se aproximou de Lampião enquanto cavalgavam. Disse que a menina não era normal, que sabia coisas que não deveria saber, que ele tinha medo dela e achava que os outros também tinham. Lampião respondeu que medo nunca matou ninguém e que ela estava ajudando eles. Mas Corisco insistiu. Disse que aquilo podia ser uma armadilha, que era muito estranho, uma cega misteriosa aparecer do nada, dizer que sabia o futuro e convencer Lampião a fazer uma viagem maluca para uma serra no meio do nada.
Lampião sabia que Corisco tinha um ponto válido. Era realmente muito estranho, muito conveniente. Mas algo dentro dele, talvez intuição, talvez destino, talvez apenas teimosia, dizia para continuar. Respondeu que já tinham chegado longe demais para voltar agora. Corisco não insistiu mais, mas continuou vigiando Cecília com olhos desconfiados. No 7º dia, ao entardecer, finalmente avistaram a Serra do Catimbau. Era uma formação rochosa impressionante e imponente, com paredões vermelhos que pareciam tocar o céu. O sol poente pintava tudo de dourado e carmim, criando um espetáculo de cores que até aqueles homens acostumados com a beleza brutal do sertão pararam para admirar. Cecília, mesmo sem poder ver claramente, disse que sentia a energia do lugar, que sabia que tinham chegado. Lampião ordenou que metade do bando ficasse acampado na base da serra. Ele, Maria Bonita, Luís Pedro e Cecília subiriam até o topo. A escalada foi difícil e perigosa, especialmente com Cecília cega, mas ela se movia com uma determinação quase sobrenatural, como se forças invisíveis a guiassem, como se soubesse exatamente onde colocar os pés, mesmo sem ver o caminho. Quando finalmente chegaram ao topo, ofegantes e suados, encontraram a Pedra do Esquecimento. Era um monólito de granito negro, liso como vidro polido, com cerca de 3 metros de altura. Estava coberta de inscrições antigas, símbolos que ninguém ali conseguia decifrar. Desenhos que pareciam contar histórias de um tempo anterior à memória. Maria Bonita murmurou que aquilo era muito antigo, mais antigo do que qualquer coisa que ela já tinha visto. Cecília se aproximou da pedra lentamente e colocou as mãos sobre a superfície fria. Lágrimas começaram a escorrer por baixo de sua venda. Disse que finalmente havia chegado ali, depois de tantos anos procurando, depois de tanto sofrimento. Lampião perguntou o que deviam fazer agora. Cecília respirou fundo antes de responder. Disse que ele precisava derramar seu sangue sobre a pedra, 3 gotas, não mais. E enquanto fizesse isso, ela recitaria as palavras antigas que Mãe Sinhá lhe havia ensinado antes de morrer. Lampião perguntou o que aconteceria depois. Cecília disse que a maldição seria absorvida pela pedra e ela finalmente seria livre. Lampião sacou sua faca, a lâmina brilhando no sol poente. Mas antes de fazer o corte, exigiu os nomes dos traidores. Cecília disse que primeiro o ritual, depois ela contaria tudo. Lampião hesitou, desconfiado ainda. Mas já tinha chegado até ali, já tinha arriscado tudo. Cortou a palma da mão com um movimento rápido e deixou 3 gotas grossas de sangue caírem sobre a pedra negra. No exato momento em que o sangue tocou a superfície, a pedra começou a brilhar com uma luz vermelha intensa que parecia vir de dentro dela. Cecília começou a recitar em uma língua estranha, gutural, cheia de sons que não pareciam poder sair de uma garganta humana. Sua voz ecoava pela serra, se multiplicando, como se 1000 vozes falassem através dela ao mesmo tempo. O vento começou a soprar violentamente do nada, levantando poeira e pequenas pedras. Raios cortaram o céu, mesmo não havendo nuvens, apenas o céu vermelho do entardecer. A própria terra tremeu sob seus pés, como se algo gigantesco estivesse acordando nas profundezas. Luís Pedro caiu de joelhos, gritando que aquilo era diabrura, que tinham mexido com forças que não deveriam. A marca na testa de Cecília começou a brilhar com aquela mesma luz vermelha da pedra, emanando uma luminosidade sobrenatural. Ela gritou de dor, um grito que não parecia humano, seu corpo se contorcendo como se estivesse sendo rasgada por dentro. A venda que cobria seus olhos pegou fogo espontaneamente e se desfez em cinzas. Lampião viu então algo que nunca esqueceria pelo resto de sua vida. Os olhos brancos de Cecília não eram vazios como ele pensava. Dentro deles havia algo se movendo,
como serpentes de luz branca, como almas presas tentando escapar, como se universos inteiros estivessem contidos naqueles olhos impossíveis. A luz se intensificou até ficar insuportável e todos fecharam os olhos, incapazes de suportar. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. Silêncio absoluto. Nem vento, nem trovão, nem o som de Cecília gritando. Quando abriram os olhos novamente, Cecília estava caída no chão de pedra, inconsciente. A pedra do esquecimento tinha voltado ao normal, apenas um monólito negro sem brilho. E a marca na testa de Cecília havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Lampião se aproximou rapidamente e pegou o pulso dela, seu coração disparado. Disse que ela estava viva, que o pulso estava fraco, mas regular. Cecília abriu os olhos lentamente, piscando como se estivesse vendo pela primeira vez na vida. E, de certa forma, estava. Seus olhos não eram mais completamente brancos. Ainda tinham um véu leitoso cobrindo-os, mas no centro começava a se formar algo parecido com íris, círculos escuros que não existiam antes. Cecília olhou para as próprias mãos como se fosse a primeira vez, virando-as de um lado para o outro. Murmurou que conseguia ver, que estava embaçado como se estivesse olhando através de água turva, mas que conseguia distinguir vultos, cores, formas. Maria Bonita abraçou a moça, chorando e dizendo que era um milagre, que Deus não havia abandonado ela afinal. Mas Lampião notou algo diferente em si mesmo. Estava se sentindo estranho, mais alerta do que nunca. Podia sentir presenças ao seu redor mesmo sem vê-las, como se tivesse desenvolvido um sexto sentido. Podia pressentir perigo, onde antes não sentia nada, como se parte da maldição de Cecília tivesse realmente se transferido para ele de alguma forma. Perguntou a Cecília o que ela havia feito com ele. Ela olhou para Lampião com seus olhos parcialmente curados e explicou que parte da maldição se transferiu para ele como ela havia avisado que podia acontecer. Mas era apenas uma fração pequena. Ele não sofreria como ela sofreu. Apenas teria intuições mais fortes, premonições de perigo, um instinto apurado que poderia salvá-lo em situações difíceis. Lampião insistiu nos nomes dos traidores. Cecília se levantou ainda fraca e revelou: Chico Pereira, Antônio Bugre e José das Virgens. Esses três estavam recebendo dinheiro do tenente Optato Soares. Foi assim que os soldados souberam onde Lampião estaria no mês passado em Mossoró. Foi por isso que tantas emboscadas davam certo. Lampião sentiu o sangue ferver nas veias. Conhecia os três homens. Eram pessoas que estavam com ele há anos, que haviam comido do mesmo prato, dormido ao redor das mesmas fogueiras, lutado lado a lado em dezenas de batalhas. E tinham o traído. Perguntou se ela tinha certeza absoluta. Cecília disse que sim, que podia ver a traição deles claramente. Então deu um conselho a Lampião. Disse que quando voltasse ao acampamento, deveria contar para cada um deles uma história diferente sobre onde estaria na próxima semana. Ver qual história chegava aos soldados. Lampião assentiu, reconhecendo a sabedoria daquela estratégia. Quando voltaram ao acampamento na base da serra, Lampião seguiu o conselho de Cecília meticulosamente. Nos dias seguintes, em conversas separadas, contou histórias diferentes para cada um dos suspeitos. Para Chico Pereira, disse que atacaria a fazenda do Coronel Miranda na próxima semana. Para Antônio Bugre, disse que cruzaria o rio em Porto da Folha. Para José das Virgens, disse que se esconderia nas grutas de Paulo Afonso. Deixou informantes de confiança em cada um desses locais, com ordens estritas de observar se havia soldados esperando. Uma semana depois, os informantes retornaram com as notícias. O informante de Porto da Folha disse que havia uma tropa de soldados escondida nas proximidades do rio, claramente esperando por alguém.
Porto da Folha era exatamente a história que Lampião havia contado apenas para Antônio Bugre. Naquela noite, Lampião convocou Antônio Bugre para uma conversa particular longe dos outros. O homem, um cabra de uns 40 anos, com o rosto queimado de sol, começou a suar frio antes mesmo de Lampião abrir a boca. Lampião perguntou quantos anos ele estava no bando. Antônio respondeu com voz trêmula que eram 5 anos. Lampião disse que 5 anos era muito tempo, que durante todo esse período ele havia confiado em Antônio como irmão, que havia dado comida quando ele tinha fome, arma para se defender, proteção contra inimigos. Antônio começou a dizer que era grato por tudo, mas Lampião gritou que era mentira, puxou o rifle e apontou para a cabeça do homem. Disse que sabia que ele havia vendido informações para o tenente Optato e ordenou que não negasse. Antônio caiu de joelhos, chorando como criança. Implorou perdão. Disse que os soldados tinham pegado sua família, que ameaçaram matar sua mulher e seus 3 filhos pequenos se ele não passasse informações sobre os movimentos do bando. Disse que não tinha escolha, que qualquer pai faria o mesmo para salvar os próprios filhos. Lampião perguntou se ele havia preferido trair seus irmãos de armas em vez de confiar nele para resolver a situação. Todo o bando estava reunido agora, observando a cena em silêncio. No cangaço, traição era crime de morte. Não havia perdão, não havia segunda chance. Era uma das poucas regras absolutas que mantinham o bando coeso. Mas pela primeira vez na vida, Lampião hesitou. Olhou para Cecília, que observava de longe com seus olhos parcialmente curados. Pensou em tudo o que ela havia lhe ensinado durante aquela jornada, sobre escolhas, sobre destino, sobre carregar peso que não era seu. Baixou a arma lentamente e disse a Antônio que ele deixaria o bando imediatamente. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Lampião nunca perdoava a traição. Disse a Antônio para pegar suas coisas e ir embora naquele exato momento, que se o visse de novo o mataria sem hesitação, mas que por causa de sua família, por causa daquelas 3 crianças que não tinham culpa de nada, lhe dava essa única chance. Antônio beijou os pés de Lampião chorando, agradecendo infinitamente e fugiu para a noite. Corisco se aproximou furioso, perguntando o que tinha sido aquilo, dizendo que ele era um traidor e merecia morrer. Lampião respondeu que sim, era traidor, mas também era um pai desesperado. Disse que não iria adicionar mais 3 mortes de crianças inocentes em sua conta. Depois, mandou prender Chico Pereira e José das Virgens. Ambos confessaram quando confrontados, mas diferente de Antônio, esses 2 tinham traído por dinheiro puro e simples, não por ameaças contra a família. Não havia família para proteger, não havia desculpa que pudesse ser dada. Foram executados ao amanhecer seguinte, de acordo com as leis do cangaço. Cecília não assistiu à execução, não precisava, sabia exatamente o que ia acontecer. Depois que a maldição foi quebrada e os traidores foram revelados e punidos, Cecília ficou com o bando por mais algumas semanas. Sua visão melhorava um pouco a cada dia que passava. Logo conseguia enxergar rostos com alguma clareza, distinguir árvores individuais, ver o céu azul que nunca havia visto antes com tanta nitidez. Maria Bonita se apegou à moça como se fosse uma irmã mais nova. Certa noite, enquanto preparavam comida juntas, sugeriu que Cecília deveria ficar com eles permanentemente, que ela tinha jeito para a vida do cangaço, que havia provado seu valor. Cecília balançou a cabeça negativamente e disse que seu lugar não era ali, que já havia causado muita morte em sua vida e não queria causar mais. Maria perguntou para onde ela iria então. Cecília disse que voltaria para o Rio São Francisco para cuidar da casa de mãe Sinhá, que agora estava muito velha e precisava de ajuda. Maria ficou triste, mas compreendeu. Uma noite, poucos dias antes de Cecília partir, Lampião a chamou para uma conversa particular. Foram caminhar longe do acampamento, sob um céu estrelado impressionante.
Lampião perguntou diretamente se ela ainda mantinha que ele ia morrer em 1938 em Angicos. Cecília confirmou que sim. Lampião perguntou se não havia realmente nenhuma forma de mudar aquilo. Cecília ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as estrelas com seus olhos que agora conseguiam vê-las. Então disse que havia uma coisa que não tinha contado antes, que quando fez o ritual na pedra, viu algo novo, um vislumbre de outro caminho possível. Lampião se animou, perguntando que caminho era esse. Cecília explicou que se ele desistisse do cangaço completamente, se pegasse Maria Bonita e fugisse para o sul, para bem longe do Nordeste, mudasse de nome e começasse uma vida nova, então talvez, apenas talvez, pudesse escapar daquele destino. Lampião deu uma risada amarga. Perguntou se ela realmente achava que ele podia simplesmente desistir. Disse que ele era o cangaço, que sem ele, metade daquele bando morreria de fome ou voltaria a ser escravo de algum coronel sádico. Cecília respondeu calmamente que então ele havia escolhido seu destino. Lampião confirmou que sim, que havia escolhido seu destino há muito tempo, no dia em que seu pai foi assassinado por jagunços e ninguém fez nada, no dia em que jurou que faria os poderosos pagarem pelo sangue dos pobres. Disse que não podia parar agora, mesmo sabendo que ia morrer. Cecília perguntou se ele continuaria mesmo sabendo exatamente quando e como morreria. Lampião respondeu com uma filosofia que surpreendeu até Cecília. Disse que todo mundo morria eventualmente, que a verdadeira questão não era quando você morria, mas como você vivia antes disso. Que ele preferia viver 3 anos como Lampião, livre e temido, do que 30 anos como escravo com outro nome. Cecília sorriu tristemente e disse que ele era um homem bom num mundo ruim, que isso era sua bênção e sua maldição ao mesmo tempo. No dia em que Cecília foi embora, todo o bando se reuniu para se despedir dela. Maria Bonita chorou abertamente, abraçando a moça por longos minutos. Até Corisco, sempre desconfiado e duro, admitiu que ela era estranha, mas tinha coragem de verdade. Lampião deu a Cecília um cavalo forte e saudável, comida suficiente para uma semana de viagem e uma bolsa com dinheiro que havia sido roubado de um coronel particularmente cruel. Disse para ela viver bem e agradeceu por tudo. Cecília abraçou o cangaceiro uma última vez e sussurrou algo que ele nunca contou para ninguém. Disse que quando chegasse a hora, quando a morte finalmente viesse, ele não deveria ter medo, que a morte era apenas uma passagem para outro lugar e que do outro lado sua mãe estaria esperando por ele. Lampião sentiu lágrimas nos olhos, mas não as deixou cair. Cecília partiu ao amanhecer, montada em seu cavalo, seus olhos agora conseguindo ver o sol nascendo sobre a Caatinga. Pela primeira vez em 15 anos de vida, não sentia o peso esmagador da maldição sobre seus ombros. Estava livre, realmente livre. Os anos passaram como passam no sertão, devagar para os que sofrem e rápido para os que vivem intensamente. Lampião continuou sua guerra particular pelo sertão nordestino. Saqueou fazendas de coronéis corruptos, enfrentou tropas de soldados em combates sangrentos, distribuiu dinheiro e comida para os pobres que encontrava pelo caminho, matou homens cruéis que torturavam trabalhadores. Sua lenda cresceu até proporções míticas. Mas a cada dia que passava, a profecia de Cecília pesava mais em sua mente como uma pedra amarrada ao pescoço. 1938 se aproximava inexoravelmente. Angicos se aproximava. A data marcada para sua morte vinha chegando como uma tempestade que você vê se formando no horizonte, mas não pode evitar. Em 1937, Lampião pensou seriamente em fugir pela primeira vez em sua vida. Pensou em pegar Maria Bonita e simplesmente desaparecer. Ir para São Paulo ou Rio de Janeiro, mudar de nome, começar tudo de novo como Cecília havia sugerido. Mas como ela havia previsto,
Seu orgulho, seu senso de dever com o bando, sua identidade como Lampião, tudo isso não deixou. Repetia para si mesmo que era Lampião, que Lampião não fugia de nada nem de ninguém, nem mesmo da morte. No dia 27 de julho de 1938, o bando de Lampião estava acampado numa grota chamada Angicos, em Sergipe. Era um lugar que parecia seguro, cercado de pedras altas, com apenas uma entrada facilmente defendida. Mas Maria Bonita estava inquieta naquela noite, andando de um lado para o outro, incapaz de relaxar. Disse a Virgulino que estava com um pressentimento muito ruim, que achavam que deviam sair dali imediatamente. Lampião também sentia. Aquele dom que Cecília havia transferido parcialmente para ele estava gritando dentro de sua cabeça, alertas de perigo tocando como sinos. Mas havia um informante que garantira que não havia soldados na região, que estavam seguros ali. Lampião decidiu confiar no informante. Foi seu último erro. Às 5 horas da manhã do dia 28 de julho de 1938, o tenente João Bezerra e 48 soldados bem armados cercaram completamente a grota de Angicos. Lampião acordou com o barulho dos primeiros tiros ecoando pelas pedras. Gritou que era emboscada. Pulou procurando seu rifle, mas já era tarde demais. Os soldados estavam por toda parte, atirando de posições elevadas, cercando completamente o bando. O massacre começou brutal e rápido. Lampião viu Maria Bonita ser atingida por uma bala e cair. Viu Luiz Pedro, seu amigo de infância, levar um tiro no peito. Viu Corisco tentando desesperadamente escapar pelas pedras. Então, sentiu a bala. Atravessou seu olho direito exatamente como Cecília havia previsto 3 anos antes. Exatamente como ele havia visto naqueles olhos brancos, impossíveis naquela noite à beira do rio. Naquele último segundo, antes da escuridão completa engolir tudo, antes da morte chegar, Lampião viu algo extraordinário. Uma figura feminina estava de pé nas pedras acima da grota. Tinha cabelos negros longos e olhos que agora conseguiam ver. Cecília estava ali. Não fisicamente, ela estava a centenas de quilômetros de distância, vivendo tranquilamente às margens do São Francisco. Mas seu espírito, ligado ao dele pela maldição compartilhada, pela jornada que fizeram juntos, veio testemunhar seu fim. Lampião ouviu a voz dela em sua mente uma última vez, clara como um sino. Ela disse para não ter medo, que sua mãe estava esperando do outro lado. E Lampião morreu sem medo, com a imagem de sua mãe na mente. Exatamente como Cecília previra anos antes, os soldados decapitaram Lampião, Maria Bonita e vários outros cangaceiros do bando. As cabeças foram exibidas em praça pública, em escadarias de igrejas em várias cidades, para o horror e o fascínio mórbido da população. Pessoas vinham de longe para ver a cabeça do lendário Lampião, alguns com ódio, outros com respeito silencioso. O rei do cangaço estava morto. Seu reino de violência e justiça tinha acabado. Mas a lenda estava apenas começando a se formar, crescendo maior que o próprio homem jamais foi. Enquanto isso, naquela mesma manhã, em uma casinha simples às margens do rio São Francisco, Cecília acordou no exato momento em que Lampião morreu. Gritou como se tivesse sido ela a levar a bala, sentindo a morte dele como se fosse sua própria morte. Mãe Sinhá, agora muito velha e frágil, segurou sua mão com força. Perguntou se tinha acabado. Cecília, com lágrimas escorrendo pelo rosto, confirmou que sim, que ele se fora. Mãe Sinhá perguntou se ela ainda continuava vendo o futuro como antes. Cecília balançou a cabeça negativamente. Disse que não via mais como antes, apenas fragmentos ocasionais, vultos distantes, nada comparado ao peso que carregara durante 15 anos. A maldição havia sido quebrada, mas algumas cicatrizes ficam para sempre. Mãe Sinhá acariciou o rosto da moça com suas mãos velhas e enrugadas. Disse que Cecília estava finalmente livre,
que podia viver sua vida agora. Mas Cecília sabia que nunca estaria completamente livre. Carregaria Lampião em sua alma até o dia de sua própria morte. Aquele homem que escolheu seu destino mesmo sabendo o fim. Aquele homem que por alguns dias foi seu único amigo verdadeiro num mundo de medo e solidão. Cecília viveu até os 73 anos de idade. Casou-se com um pescador gentil chamado Joaquim. Teve 3 filhos saudáveis. Levou uma vida simples e tranquila às margens do rio que sempre amou. Nunca mais teve visões violentas que a deixavam convulsionando. Nunca mais carregou o peso esmagador de ver todas as mortes futuras. Sua visão melhorou com os anos até ficar quase normal, embora nunca perfeita. Mas todas as noites, até o último dia de sua vida em 1980, sonhava com um cangaceiro de olhos verdes penetrantes, rifle sempre nas mãos e chapéu de couro enfeitado com moedas e medalhas. Sonhava com a caatinga em chamas sob o sol escaldante. Sonhava com a grota de Angicos e com o som de tiros ecoando pelas pedras. E quando morreu tranquilamente em sua cama, cercada por filhos e netos, suas últimas palavras foram sussurradas com um sorriso nos lábios. Disse: Lampião, finalmente vou encontrá-lo do outro lado. Vou lhe contar como foi minha vida depois daquele dia. E então fechou os olhos pela última vez. Hoje, quase 100 anos depois desses acontecimentos, a história de Cecília e Lampião ainda é sussurrada pelos cantos mais remotos do sertão nordestino. Os mais velhos, aqueles que ouviram de seus avós que ouviram de seus avós, ainda contam sobre a menina cega que carregava uma maldição e que cruzou o caminho do rei do cangaço naquela noite de lua cheia. Dizem que em noites de lua cheia, quando o rio São Francisco brilha como prata derretida, ainda se pode ouvir uma voz feminina cantando aquela toada antiga do sertão. E se você for corajoso o bastante para procurar a origem do canto, seguir a melodia triste pela margem do rio, vai encontrar uma moça de vestido simples, com uma faixa nos olhos, sentada numa pedra exatamente onde Lampião a encontrou há tantos anos. Mas não tire a venda. Nunca tire a venda dos olhos dela, porque algumas maldições nunca morrem completamente. Apenas esperam, pacientes como o próprio sertão, pela próxima alma destinada a carregá-las. Esperando pelo próximo, que seja corajoso ou tolo o suficiente para olhar dentro daqueles olhos brancos e ver seu próprio futuro escrito em sangue e sofrimento. E se você ouvir alguém cantando à beira do rio em noites de lua cheia, talvez seja melhor seguir seu caminho e fingir que não ouviu nada. Porque o sertão guarda seus segredos, e alguns segredos não foram feitos para serem descobertos pelos vivos.